Boa noite a todos. Nossa, tá alto. Todos bem? Cadê o povo que vem no Paz e Amor? Já está todo mundo de férias? Meu Deus! Gente, é dezembro, mas dezembro é o mês que a gente precisa se fortalecer, precisa estar presente e não receber só presentes. Bom, gente, depois da brincadeira, tem alguém que veio pela primeira vez? Já somos todos velhinhos aqui da casa. Que todos sejam bem-vindos. Tem dia que a gente fica mais cansadinho, não dá vontade de vir, mas é o dia que a gente mais precisa estar aqui, né? Hoje a apresentação vai ser rápida, eu não vou pedir nada, vou só pedir a cesta básica. É pouca coisa? Na cesta básica, são 22 itens. Mas a gente não precisa trazer os 22. Se a gente trouxer 2 de cada vez, já é uma grande ajuda. E pedir para os vizinhos. Pedir no prédio que a gente mora, pôr uma caixa quando o síndico deixa, para que todos possam participar do Natal daqueles que mais precisam, né? E se ninguém puder contribuir, a maior contribuição, reza para que tudo dê certo. Porque a gente sempre acha alguém disposto a doar. E um aviso importante, a casa fecha no dia 24 e 25, 31 e 1º. Durante a semana do Natal ao Ano Novo, trabalho de evangelho, vibração e passe normal. Não tem tratamento lá em cima. Mas se alguém que faz tratamento achar que precisa tomar um passe de emergência, venha no trabalho de evangelho, vibração e passe, que o passe aqui é tão forte quanto lá de cima. Os nossos passistas tomam Nescau todo dia antes de vir para cá. Então, porque é tão engraçado, né? Tem gente que fala assim, eu gosto de tomar passe em tal lugar porque o passe lá é forte. Dá a impressão que a pessoa tomou um fortificante para dar passe, né? Mas venham no Evangelho Vibrações e Passes, tem de manhã, tem à tarde, tem à noite, que vai sair daqui fortalecido e reabastecido do mesmo modo. O tratamento que é feito aqui não é o mesmo tratamento que é feito lá em cima, mas é o tratamento que tem a mesma validade. Você vai ouvir palestra, vai tomar o passe, vai sair daqui fortalecido e ainda vai ver todo esse pessoal bonito aqui, que é um encontro que a gente abraça um, abraça outro, a gente doa energia, né? Doa e recebe nos abraços. A mensagem, a leitura do Evangelho e a prece inicial é o nosso querido Sebastião que vai fazer. As vibrações das águas e a prece final é a Fátima, que está trabalhando dobrado hoje. E a vibração dos passes é o Marcelo, que vai fazer por nós. Então, o Marcelo faz primeiro a vibração dos passes, e as vibrações gerais, e a Fátima faz as vibrações das águas e a vibração final. E hoje, a Ana Teresa Faceta, que é uma querida professora, vai trazer para nós a biografia da Sueli Caldas Schubert. A dona Sueli Caldas Schubert, ela era uma mineira. Minas Gerais foi o celeiro dos espíritas do Brasil. Sueli Caldas Schubert, Chico Xavier, e assim, se a gente fizer a lista é grande. Ela escreveu muito voltado para os médiuns, para o atendimento daqueles que precisavam vir assistir os trabalhos, fazer o tratamento, aqueles que estavam em desequilíbrio. E hoje, vocês vão ver que a dona Sueli Caldas Schubert, ela foi uma das maiores médiuns do Brasil. Infelizmente,
não vou dar o spoiler como ela faleceu. Ela faleceu faz pouco tempo e foi uma grande perda para o espiritismo, mas o que ela deixou foi um grande legado e nós vamos aprender um pouco sobre ela. Foi muito engraçado que a minha mãe foi numa palestra dela. A minha mãe era uma estudiosa, ela não tinha nenhuma formação acadêmica, mas era uma estudiosa, ela gostava muito de ler. E ela foi numa palestra da dona Sueli, que ela falou sobre os desequilíbrios mentais. E comprou o livro dela, ela autografou o livro, tudo. E a minha mãe começou a ler o livro e achou o livro difícil. E o livro não é difícil, um livro é até fácil. O que ela fez? Ela me deu o livro. Olha, eu estou te dando de presente o livro, você vai gostar. Aí eu peguei o livro, fui ler, eu falei, ela não entendeu alguma coisa desse livro. Aí, quando ela estava doente, no hospital, eu falei, a gente a chamava de mãezinha, eu falei, mãezinha, a senhora me deu aquele livro da dona Sueli, a senhora não entendeu? Ela falou assim, eu achei o livro difícil. Eu falei, mas o livro não é difícil, ele fala sobre isso, 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 isso. Aí ela foi entender a respeito do livro, que são os desequilíbrios mentais que hoje está aí para que a gente estuda e entenda os nossos familiares, os nossos amigos, o prédio onde a gente mora e, principalmente, nos entenda, porque se nós estamos aqui, estamos no espiritismo há 78 anos, a mais desequilibrada sou eu mesmo, né? Então, hoje nós vamos ter esse presente da Ana Teresa. Que Jesus nos abençoe, abençoe a todos vocês e que a semana seja de paz e de muita luz. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, dar de graça o que de graça receber. Item 7, mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é o de serem intérpretes dos espíritos, para instruírem os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé. Mensagem do livro Vigiai e Orai, Carlos Bacelli e Irmão José. Mediunidade e intuição. Ser médium é também intuir, compreender sem necessidade de muitas palavras. Ter uma percepção que, na maioria das vezes, não se detalha. Penetrar o espírito da lição. Inclinar-se com mais frequência no auxílio aos outros. Tomar a iniciativa de servir. Espiritualizar a existência, tornar-se dócil às sugestões benfazejas do alto, instrumento passivo do verdadeiro amor entre as criaturas, apontar caminhos, fazer luz na escuridão, estar em transe natural e constante com a verdade, comungar com a grandeza do universo, ter espontâneo acesso às indefectíveis leis que regem o espírito da vida. Amado Mestre Jesus, queridos mentores, obrigado por nos conduzir até essa casa e pedimos com humildade e muita fé que oriente as palavras da Ana para que calem fundo em nossos corações. Que assim seja. Uma pequena diferença de altura, né? Assim, básica. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e nos guie as palavras. É com muito carinho, com muita gratidão e com muito respeito que nós vamos falar um pouquinho hoje de uma das personalidades espíritas mais respeitadas no nosso meio, Sueli Caldas Schubert, divulgadora da doutrina e do Evangelho de Jesus,
Participou de muitos congressos e palestras pelo Brasil afora. Médium muito conceituada. Ela esteve, inclusive, 2 vezes nós assistimos, mas aqui no nosso Paz e Amor. Sueli, ela nasceu em Carangola, Minas Gerais, em 9 de dezembro de 1938. Portanto, hoje ela faria 86 anos de idade. E desencarnou em 12 de maio de 2021, 3 anos do seu desencarne. A Sueli, ela era filha de pais e avós, maternos e paternos espíritas. Então, ela nasceu num berço espírita. Uma família muito alegre e dava exemplo dessa alegria para os filhos. E a Sueli, desde cedo, bem novinha, com 9 anos de idade, ela já começou a ler os livros espíritas. Isto porque o pai dela era presidente de um centro espírita e tinha uma biblioteca imensa. Então, ela já começou a ter o contato com a literatura espírita aos 9 anos de idade. E, vivendo num ambiente favorável ao crescimento dentro da doutrina, ela passou a participar da evangelização infantil, da mocidade espírita, ingressou nas atividades doutrinárias e administrativas da casa espírita. E ela tinha uma tendência também para o movimento de unificação, né, da doutrina. E isso tudo possibilitou que ela obtivesse a posição de referência quando se busca definir o perfil do verdadeiro trabalhador espírita. Então, ela nasceu num lar espírita, foi crescendo, né, dentro do espiritismo, iniciou na evangelização. Isso é muito importante para todos nós que temos crianças na nossa responsabilidade de trazer para a evangelização infantil. Porque aí as crianças vão tendo contato com a doutrina e com o evangelho, agrupadas pela idade, e o assunto vem de acordo com a faixa etária de cada grupinho. E aí, a continuação da evangelização, a mocidade espírita. E depois, né, aí vai os cursos afora até chegar a ser um trabalhador. E ela fez todo esse processo, passou por tudo isso. Além de ser uma autora consagrada e conferencista de grande prestígio, Sueli conheceu de perto o trabalho de Chico Xavier e de Divaldo Franco. E ela destinou a ambos algumas páginas preciosas, ressaltando as fases das suas vidas e das suas obras. Os seus pais ficaram casados por 50 anos, até o desencarne do pai. Então, nós pegamos trechinhos de entrevistas que a Sueli deu para jornais espíritas. E, com relação aos pais, ela conta que ela nunca havia conhecido uma união como a deles, onde o amor, o respeito, as gentilezas, o equilíbrio eram a base da convivência dos pais. Olha que coisa importante, não? Amor, equilíbrio, respeito, gentileza entre um casal. Mostrando isso para os filhos, eram 3 filhas. E um outro diferencial dos pais que ela contava, é que ela sempre chegava em casa, né, 3 meninas, e muitas vezes os pais estavam dançando valsa. Para os mais novos, valsa é uma coisa assim, né, mais antiga, mas de uma beleza muito grande, né, um ritmo de uma beleza muito grande. E quando as meninas percebiam os pais dançando, era uma alegria geral, uma festa incrível. E assim deveria ser todos os lares, todas as casas, nesse ambiente de harmonia, de tranquilidade, de alegria e de respeito. Mesmo com todas as aflições que a gente tem dentro de um lar. Com certeza eles também tinham. Mas esse amor que um sentia pelo outro e pelo grupo familiar era mais forte do que as dificuldades. E ela continuou: sou divorciada, mas o meu ex-marido é também espírita. Excelente pessoa e somos amigos. Olha que interessante. Que bom seria se todos os casais que se separassem fossem amigos. E ela colocava ainda que ele era um ótimo pai. E que frequentava a casa dela para participar do culto do Evangelho no lar. Amigos, um pai excelente e ainda participava do culto do Evangelho no lar. Para quem não sabe o que é esse culto do Evangelho no lar, o primeiro Evangelho no lar está relatado no livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, porque foi feito por Jesus na casa de Simão Pedro. Então, nós espíritas optamos por um dia da semana, num horário determinado, por exemplo, segunda-feira, 20 horas.
Então, toda segunda-feira, às 20 horas, nós vamos fazer o Evangelho no Lar. Tem até um roteirinho lá na livraria, se alguém se interessar. Além da leitura diária de um trecho do Evangelho, esse dia é específico para vibrações da nossa casa, onde o nosso grupo familiar ou sozinhos, se moramos sozinhos, se a nossa família não quer participar, não tem problema nenhum, nós vamos fazer. Porque é um momento em que a espiritualidade está ali para nos auxiliar a fortalecer o nosso lar de boas energias. Então aqui, né, o ex-companheiro, o ex-marido da Sueli participava desse momento do Evangelho no Lar. E o lar deve ser um porto seguro para cada um de nós, não é verdade? Um lugar onde nós vamos renovar as nossas energias para enfrentar o dia a dia. Então, pode ser que alguém possa estar pensando assim, ai, mas dentro da minha casa é tanta discussão, parece uma panela de pressão que vai explodir, né? A gente não se entende ali, mas o nosso lar é o porto seguro. É o lugar que a gente tem vontade de estar voltando para casa. E agradece a Deus por termos um lugar para voltar para casa. Um exemplo bem simples, quando nós viajamos, chega um momento da viagem que a gente quer voltar para casa, não é verdade? Pensa na cama, no travesseiro, a gente pensa em tudo e fala, poxa, eu quero voltar para minha casa. Então, claro que aflições, que situações desgastantes, nós temos dentro de casa, mas é o nosso porto seguro. É onde a gente vai e reabastece as nossas energias. E o culto do Evangelho no Lar vem nos auxiliar nessa questão de equilibrar, de limpar as energias densas do nosso lar. E, como a Marisaura falou, a Sueli Caldas, o assunto que ela mais trazia era com relação à mediunidade. Esse intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material. E ela contou, numa das entrevistas, que ela tomou conhecimento da sua mediunidade aos poucos. Ela começou a trabalhar na área, né, da doutrina com 16 anos, quando ela começou a aplicar os passes. Porque quem está dando passe é um médium. Está trabalhando a sua mediunidade, a sua doação de amor, junto com o amigo espiritual que está do lado. No momento do passe, é uma doação de amor que esse médium tem. Então, ele está trabalhando a mediunidade do passe. Ela era dotada de uma memória privilegiada e uma aplicada estudiosa do Espiritismo. Ainda sobre a mediunidade, a dona Sueli colocava assim, que mediunidade é um instrumento de trabalho. Num trabalho mediúnico, no trabalho de doação às pessoas, o médium vai conseguir uma alegria, uma felicidade que não conseguimos traduzir, mas é imprescindível estudar e participar. Então ela colocava, é um instrumento de trabalho a mediunidade, onde nós possamos estar doando as nossas energias no passe ou num trabalho fechado aos desencarnados, né, com muito amor e com muito carinho. E ela coloca aqui o termo felicidade. Nós sabemos que aqui no momento do estágio evolutivo em que está o planeta Terra, em que nós nos encontramos, essa felicidade que é colocada, ela é difícil. Mas nós temos momentos felizes, porque a verdadeira felicidade não é do mundo terreno, ela é uma felicidade no plano espiritual. Mas quando a gente sai de um trabalho mediúnico, a gente se sente tão bem, é um bem-estar tão grande, em que é a felicidade naquele momento. E aqui a Ana que está falando, é um relato meu. Nós fazemos parte de um trabalho mediúnico às sextas-feiras à noite. É a noite mais bem dormida que eu tenho na semana. É incrível. É aquela noite onde você consegue relaxar e realmente ter um sono tranquilo, equilibrado, sem interrupções. Mas ela coloca também que o médium precisa estudar e participar. Então, assim, nós fazemos os cursos na casa, mas nós temos que estar continuamente estudando, relembrando as obras estudadas. Não é? Voltando sempre ao estudo, e principalmente relacionados à mediunidade, e principalmente ao Evangelho de Jesus. E participar, ou seja, ser um médium assíduo. Assumir o compromisso é participar. A Sueli ainda ressalta que trabalhar a mediunidade não traz sofrimento. Estes são a consequência de ações equivocadas, que faz parte também do processo evolutivo de cada um. Então ela diz que trabalhar essa mediunidade não traz sofrimento, porque muitas pessoas, elas fazem o curso, ou não, né?
até correm quando ouvem e falam assim, nossa, mas você precisa trabalhar a mediunidade. Aí dá um medo, a pessoa fala assim, não quero saber disso, eu vou fazer curso e trabalhar a mediunidade? Não vou. Ao contrário, mediunidade não traz sofrimento, traz uma alegria muito grande, é compromisso, é um compromisso. É uma disciplina, mas não traz sofrimento nenhum. Os sofrimentos acontecem pelas nossas escolhas. Escolhas muitas vezes equivocadas. E aí vem o sofrimento, vem a tristeza, vem a aflição. Mas isso faz parte do nosso processo evolutivo. É o processo de cada um. Mas mediunidade não é sinônimo de sofrimento, muito pelo contrário. E aí Sueli, sobre o Evangelho, ela diz assim, viver o Evangelho do Cristo, na atualidade, se apresenta difícil. É, contudo, uma necessidade indispensável para os indivíduos que desejam alcançar a felicidade e sentirem-se mais seguros. Então, ela coloca muito a necessidade de entender o Evangelho de Jesus, de colocar em prática no Evangelho de Jesus, para que a gente realmente se sinta mais seguro, caminhe de uma forma harmônica e equilibrada. E ela continua. Se os ensinamentos do Mestre fossem seguidos e praticados, a atual situação em que se encontra a humanidade poderia estar bem melhor, apesar das dificuldades e apelos da materialidade das questões do plano físico. Então, ela ressalta que se a humanidade como um todo, né, porque Jesus não veio para um local específico, é para toda a humanidade. Se a humanidade como um todo entendesse a proposta de Jesus, qual é a proposta de Jesus? O amor. O amor na sua excelência. Não é esse amor aqui do plano terreno, um amor egoísta, um amor apego. É o amor que transcende, é o amor espiritual. Essa é a proposta de Jesus. Então, se a humanidade entendesse essa proposta e começasse a agir realmente com esse amor, as coisas estariam melhores. O mundo estaria melhor, mais harmônico, mais equilibrado, mais amoroso. Apesar das dificuldades que nós temos, principalmente ligados à materialidade. Nós precisamos da materialidade, não é? Para viver, para sobreviver, a gente precisa da materialidade. Em nenhum lugar está escrito que nós não precisamos dela. A gente precisa, nós estamos num plano material. O que não pode é deixar a materialidade ficar acima de qualquer coisa. É a parte espiritual que vem acima. E aí ela continua. Cada ser humano está... Ela coloca muito a palavra desafio nessa fala dela. Cada ser humano está desafiado a superar os desafios que se apresentam da melhor maneira possível. E esses desafios proporcionam oportunidades de vencer e de capacitar-se para a vida. Então, ela coloca que todos nós estamos sendo desafiados a alguma coisa. E se nós pararmos para pensar, esses desafios estão na nossa vida praticamente o tempo todo. Não é verdade? Mas eles vêm para que a gente consiga vencer a nós mesmos. Ela coloca capacitar-se para a vida, oportunidades de vencer a si próprio. Porque se nós pararmos para analisar, dentro da doutrina nós falamos muito a respeito do autoconhecimento. Então nós precisamos nos entender, entrar dentro de nós mesmos, buscar entender quem nós somos e aquelas situações, aqueles sentimentos, pensamentos que não estão de acordo com a lei divina, a gente vai eliminando, para que a gente possa evoluir espiritualmente. Então, a maior guerra que a gente tem que travar é conosco mesmo, com as nossas mazelas. E ela continua, nos dias atuais, encontram-se postos ao ser humano, continua, muitos desafios. E a vivência do Evangelho do Cristo torna-se ferramenta fundamental para o progresso moral, intelectual e social. Então, esses desafios acontecem na nossa vida. Qual é a base? Onde que a gente vai buscar forças para a caminhada? É no Evangelho de Jesus. O Evangelho é o alicerce, o Evangelho é a base. É o manual que a gente tem para seguir. Deus não precisa enviar mais ninguém aqui para nos trazer de volta ao caminho das leis divinas, porque Jesus já nos trouxe tudo aquilo que nós precisamos saber, tudo aquilo que nós precisamos colocar em prática para sairmos vencedoras de mais uma encarnação, vencedores de mais uma encarnação. Então, não tem outro caminho a não ser entender a proposta de Jesus e seguir e colocar essa proposta no nosso dia a dia. O amor em ação é a prática da caridade.
E aí ela faz uma outra colocação: como encontrar o reino divino e adquirir a felicidade? Olha a felicidade de novo. E nós ouvimos muito, e tem os ensinamentos de Jesus coloca muito, né, de alcançar o reino dos céus, de entrar nesse reino. E ela coloca, e nós sabemos, nós já entendemos isso, que esse reino não está num local específico, está dentro de cada um de nós. Então, à medida em que nós vamos conseguindo a nossa evolução espiritual, através da exemplificação dos ensinamentos de Jesus, nós vamos encontrando esse reino que está dentro de cada um de nós. E aí o sentimento da felicidade. A Sueli, ela frisa muito que todos nós possuímos acesso às leis morais, ao código divino, que é o Evangelho. Então, todos nós temos aí, né, acesso a isso. Lá atrás, há muito tempo atrás, na história da humanidade, nós sabemos que a Bíblia, por exemplo, é só o clero que podia ter acesso, não é? Hoje nós temos acesso a todas essas leis divinas, a esse código moral que é para toda a humanidade. Então, é através dessas leis entendidas e aplicadas que a gente consegue passar por todas as nossas aflições, por todos os nossos desafios. E essas leis divinas, elas estão arquivadas na nossa consciência. Então, o Evangelho, e aí a dona Sueli colocando, é a regra do bem proceder. Porque realmente vem nos mostrando ali como proceder, conosco mesmo, com o nosso grupo familiar, com todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho. É um princípio básico de todas as relações sociais. Então, entendendo essa proposta de Jesus, esse relacionamento social, que hoje está um tanto quanto mais difícil, passa a ter uma relação de forma amigável, tranquila, respeitosa. Roteiro infalível para a felicidade vindoura, que é a felicidade no plano espiritual. É um código de moral universal e sem distinção de culto. Nós achamos aqui também uma parte muito importante, quando ela coloca que o Evangelho não tem distinção de culto, não é para um povo específico, é para todos. Então, não importa o credo ou a religião que a pessoa esteja seguindo, desde que essa religião faça a pessoa cada vez melhor, porque esse é o objetivo das religiões, de tornar a pessoa cada vez melhor. Lembrando que Jesus não criou religião nenhuma, ele trouxe a base de tudo, que é, novamente, nós vamos repetir, que é o amor e a sua prática. Então, desde que essa religião esteja fazendo bem, e nós percebemos para aquela pessoa, ótimo, que cada um siga o seu caminho. E isso acontece muitas vezes, pensando nessa fala da dona Sueli, dentro do nosso lar. Muitas vezes tem mais de uma religião dentro da própria casa. E aí tem os embates, né? Um querendo puxar o outro para a sua religião. Não, cada um está onde tem que estar. O que deve haver é o entendimento, o respeito pela escolha e pelo caminho de cada um. E ela continua, a justiça divina é para todos. Então essa justiça de Deus, que é o nosso Pai, não é para um grupo seleto, é para toda a humanidade, para todos nós. E aí ela continua, que a felicidade completa, segundo Allan Kardec, só pode ser experimentada, vivida, quando o indivíduo alcançar a perfeição. Aí a perfeição relativa. Então, nós já entendemos que todos nós somos espíritos criados por Deus. No momento da criação, espíritos simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não termos conhecimento algum. Esse conhecimento vai sendo adquirido à medida em que nós vamos existindo nas diversas vidas sucessivas, que são as reencarnações. Então, as reencarnações são as oportunidades benditas que Deus nos dá para o aprendizado, não é para o sofrimento, para o aprendizado, para reajustes, para reconciliações. E aí nós vamos chegar, o objetivo das reencarnações é a evolução espiritual, chegar lá no patamar mais elevado, chegarmos na esfera crística onde está Jesus. Esse é o objetivo das reencarnações, essa evolução espiritual. Chegarmos, quando a dona Sueli coloca aqui, e está no capítulo 17 do Evangelho, sede perfeito, que nós vamos alcançar a perfeição relativa, porque a absoluta pertence a Deus. Então nós vamos galgando os degrauzinhos de uma escada evolutiva, até chegarmos ali na esfera crística, que é onde está Jesus,
Mas aí fala assim, meu Deus, eu vou chegar nesse mesmo patamar de Jesus, de Bezerra, de Eurípides e tantos outros? Nós vamos. Quanto tempo nós vamos demorar? Aí é cada um, não é? Cada um tem o seu tempo de entendimento, cada um tem o seu tempo para aplicar esses conhecimentos, mas todos nós vamos chegar um dia nesse patamar, tá bom? Viver o Evangelho de Jesus, ainda fala da dona Sueli, é amar. Para isso será necessário que o ser humano se ame. Olha só, o alto amor. Nós temos dificuldade de amar a nós mesmos. E ela coloca que para que a gente possa viver o Evangelho de Jesus, primeiro a gente precisa se amar. E está lá no mandamento que Jesus pegou aqueles 10 mandamentos trazidos por Moisés e reduziu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente esquece desse finzinho, como a si mesmo, e aqui ela fortalece a isso. Só para encerrar, Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo, ela coloca assim, quando o amor se ausenta, a dor se instala. Então, quando a gente não tem amor por nós mesmos, pelo nosso entorno, pela vida, por tudo, a gente sente uma dor no nosso coração. Viver o Evangelho é viver nos padrões de Jesus. Sentir, pensar, observar, ouvir e agir como Jesus. E só um trechinho de uma música bem lá da época da minha adolescência, que faz tempo isso, do Padre Zezinho, né, da Igreja Católica, onde ele diz assim, que um dia uma criança me parou e perguntou o que é preciso para ser feliz. E aí ele responde, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu dormiria muito mais feliz. Que Jesus nos abençoe. Um Feliz Natal a todos nós e um ano novo cheio de bênçãos. Boa noite a todos. A Ana Tereza, um pouquinho antes de começar aqui a palestra, ela comentou comigo que ela se sentiu muito emocionada pelo campo espiritual, energético aqui da casa. E pode ter certeza que foi uma palestra muito esclarecedora, muito emocionante também. E assim nós vamos dar início à segunda parte do nosso trabalho, para o trabalho de vibrações e passes. Inicialmente eu gostaria de pedir a todos que se posicionassem confortavelmente, deixando espaço suficiente para os médios transitarem durante os passes. Vamos então nos conectando com as equipes médicas que estão aqui presentes, nos acompanhando desde que adentramos essa casa bendita, todas equipadas com sua aparelhagem especializada e que já observaram cada um de nós e as nossas necessidades, e que agora irão nos transmitir os passes por meio dos nossos irmãos médiuns que se prepararam ao longo de todo esse dia. E assim juntos, vamos nos colocar receptivos para receber todo esse bálsamo salutar para o nosso corpo físico, para o nosso perispírito e para o nosso espírito, banhando os nossos centros de força para que possamos receber a medicação necessária, mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus, nos abençoando de braços abertos e com seu sorriso largo, nos dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Vamos iniciar então pelo nosso coronário, com cores intensas de energias salutares, sendo projetadas pelos neurologistas e psiquiatras que trabalham nossas mentes para termos bons pensamentos e tomarmos sempre boas decisões.
Vamos vibrando juntos agora, indo para o nosso frontal, pedindo à equipe de médicos oftalmos que cuidem dos nossos olhos, do nosso campo visual, vibrando com os nossos mentores da Casa Paz e Amor, que cuidam da nossa visão. Agora vamos para o nosso laríngeo, juntamente com os laringologistas, que vão fazendo a asepsia necessária, tratando o nosso campo respiratório. Vamos todos respirar profundamente para captarmos todas as energias aqui emanadas, indo agora para o nosso cardíaco. Vamos vibrar juntamente com toda a equipe de cardiologistas aqui presente, que realizam nesse momento os eletrocardiogramas espirituais, renovando o nosso campo emocional e o nosso equilíbrio. Seguimos para o nosso gastro, pedindo para as equipes fluidificarem todas as partes digestivas, realizando uma limpeza em toda a área gástrica. Passando para o nosso esplênico, renovando célula por célula e todo o nosso sistema sanguíneo, vibrando esse vermelho puro e límpido em nosso corpo. Vamos também vibrar pelos nossos centros genésicos, juntamente com as equipes médicas que vão tratando cada órgão. Descendo agora aos membros inferiores, até o básico, retornando e subindo para toda a coluna vertebral, juntamente com os nossos médicos ortopedistas e fisioterapeutas, atingindo nosso sistema nervoso central, finalizando em nosso coronário novamente. Agradecemos às equipes médicas que realizaram toda essa asepsia que tanto precisamos para o refazimento das nossas energias. Vamos agora mentalizar os nossos lares, pedindo proteção contra maus pensamentos, pedindo proteção contra as más energias, pedindo proteção contra as más ações, inclusive as nossas próprias. E vamos vibrar pelos entes queridos e parentes que não puderam estar conosco neste momento, pedindo à espiritualidade amiga que estenda a eles as benesses das energias aqui recebidas. Que tenhamos a iluminação necessária para a boa convivência e a ajuda mútua. Que saibamos identificar e controlar nossos impulsos e emoções e que nos empenhemos em melhor entender e amar o nosso próximo, iniciando por dentro da nossa casa, assim como nós desejamos que por ele sejamos também entendidos e amados. Vamos agradecer essa nossa existência atual e vamos agradecer a Deus não apenas porque temos um teto para onde retornar, ou agradecer porque temos um pão à nossa mesa para saciar a nossa fome, ou mesmo porque temos um trabalho para nos sustentar. Agradecemos também as provas e expiações porque passamos nesse momento, as dificuldades e obstáculos, por sabermos que eles são necessários para nosso resgate e a nossa evolução moral. Rogamos aos nossos mentores que nos ajudem e nos inspirem a termos sabedoria para entendê-los e superá-los com integridade. Assim também vamos vibrar pelos necessitados e moradores de rua que estão à procura de dignidade. Vamos vibrar pelos desempregados que estão à procura de um emprego. Vamos vibrar pelos hospitalizados que estão em busca de cura. E vamos vibrar pelos enfermos que estão em busca de sanidade e equilíbrio. Que sejam eles e que sejamos nós, todos amparados pela misericórdia divina, com amor, com esclarecimentos, com coragem e perseverança em nossa evolução espiritual. Vibremos também pelo Centro Paz e Amor de Jesus, por seus mentores, por seus dirigentes, por seus coordenadores, por seus trabalhadores e por seus frequentadores, encarnados ou desencarnados. Que a caridade, em suas mais diversas formas, continue sendo uma de suas principais missões. Para finalizarmos, pedindo ao nosso irmão Ismael, governador e protetor do nosso Brasil,
que cuide e guie todos os que necessitam de auxílio nesse momento. Passamos então à vibração das águas e para a prece de encerramento com a nossa irmã Fátima. E assim, nos mantendo com essa energia amorosa de todo o trabalho que foi realizado até agora, vamos envolvendo as equipes espirituais responsáveis pela fluidificação das nossas águas. As águas que trouxemos, as águas dos nossos lares, do nosso trabalho, dos hospitais, das creches, dos asilos, a caixa d'água aqui do Paz e Amor e das casas co-irmãs, onde essas equipes espirituais, parte delas vai até a natureza, retira os substratos com muito respeito, com muito carinho, das matas, das florestas, encaminha aos laboratórios espirituais e lá equipes multidisciplinares preparam esses remédios e depositam nas nossas aguinhas. E toda vez ao longo da semana que formos beber essa água, às vezes com os nossos remédios aqui da terra, que também são muito importantes e jamais devem ser desconsiderados. Que sempre possamos fazer uma prece, agradecendo por esse tratamento, que ligado ao tratamento da terra, nos auxilia muito nas nossas dores físicas e emocionais. E dessa forma, Senhor, agradecidos que somos pela oportunidade que tivemos hoje com esse lindo trabalho, nós agradecemos e voltaremos para os nossos lares, envolvidos por essa energia de amor, de paz, de luz. E assim ficaremos com a Tua graça, com a Tua misericórdia, até a próxima semana. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite a todos.